mais abençoador de um lado e mais caro de outro. Muitas coisas hoje são muito caras e têm que ser mantidas com dinheiro, e circula uma quantidade de dinheiro muito maior. Agora, as pessoas hoje moram em pequenas cidades, como as que Paulo... É um modelo. Imagine, para você fazer a vontade do pai, você vai precisar necessariamente de dinheiro. Será que o pai mandou você fazer alguma coisa e disse, agora você tem que ter dinheiro para fazer, meu filho, senão tá ferrado? Nunca. O que ele mandou foi ser obediente para as pessoas. Só. Né, amada? Não cometeu mal. É só isso. Isso não requer dinheiro. Você pode fazer isso aí, você tem que ter dinheiro para viver. Mas para você fazer essa vontade do pai na sua vida, não precisa de dinheiro nenhum. Mas no sistema religioso, vai lá sem dinheiro. Isso é uma explicação dele, uma justificativa para fazer com que o templo sobreviva. Não as coisas do Criador, que não precisa de nada disso. Conheceu? Não. As pessoas hoje moram em megalópolis. Rio de Janeiro e São Paulo nem são metrópoles, são megalópolis. O Rio de Janeiro, um estado muito menor do que São Paulo, está com cerca de 12 milhões de habitantes. São Paulo, capital, município de São Paulo e mais uns 30 municípios estão fazendo 19 a 20 milhões de pessoas. Olha o número, se cada uma pessoa ou duas em cada grupo de 5 for uma pessoa cristã, evangélica ou então protestante, você vê como é que essas pessoas estão inseridas nesse contexto complexo, difícil, caro, em que as pessoas também oneram isso. Nós tivemos visita de uma pessoa de uma outra igreja e eu fui cumprimentar o casal e a senhora disse, olha, eu não gostei da sua igreja porque não tem ar-condicionado. Você vê. E saiu. Não tinha que ter esses lugares para não passar por esses detalhes, irmão Carlos. Por isso que o Criador não deu esse modelo. Outra coisa, irmão Carlos, ele é tão autêntico, amado. Isso me fascina nele, eu admiro. Que ele não tem, assim, receio de que vai falar alguma coisa que alguém vai usar para falar mal dele. Não. Ou alguma coisa. Ele fala tudo. Ele é livre, assim, ele é espontâneo. Sim. Né? Ele não tem, assim, vamos dizer assim, o que esconder, né? Isso é autenticidade, eu acho isso muito bonito. Sim, é verdade. Sabe, amado? Uma pessoa autêntica igual ele. Parabéns, irmão Carlos. Como pessoa, cada vez eu admiro mais. Mas nas questões envolvendo o Criador, irmão Carlos, cada vez eu vejo que o irmão está mais atolado na mentira e no engano. Não é que o irmão está enganando e mentindo. Não. Está atolado na mentira e no engano. Ele repete a mentira e engano. De uma outra igreja mais bonitinha, menor, com ar-condicionado, mas a nossa, por não ter ar-condicionado, ela não quis ficar. Vou nem comentar, irmão Carlos, deixa passar isso aí. Não vou discutir méritos ou deméritos, mas as pessoas também estão consumistas, exigentes. É um modelo, irmão, serve. Né? Os padres sabem disso, os pastores sabem disso, o pessoal dos centros espíritas sabe disso, de outras... Vê o grupo como ele relaciona. Irmão Carlos, acorda, irmão Carlos. Quando o senhor vai relacionar seu grupo, o senhor sempre relaciona com outros grupos. Por quê? Porque faz parte do mesmo grupo. Porque é o mesmo grupo. É a mesma coisa. Então, seu Carlos, para pensar, irmão. Peraí, quando eu falo de protestante, eu lembro de católico, eu lembro de espírita, por que será? Acorda, irmão Carlos, é porque faz parte de um grupo só. O grupo religioso, isso não agrada o Criador. Sim. É tudo a mesmo segmento. Né, Amado? Agora porque vocês já sabem que faz parte, nós temos consciência que faz parte do mesmo grupo, porque que um só é o verdadeiro. Todas as outras têm direito de ser o verdadeiro, sim. Imagina eu falar, por exemplo, a pescaria da semana passada não foi boa. Amada, cadê o chiclete, hein? Poxa, essa mesa... Peraí, eu falei de 3 coisas totalmente diferentes. Sim. Né, Amada? Agora, você falar de, por exemplo, batista, protestante, católico, espírita, eu estava falando só de religiões. Só de religiões. Né? Então, quer dizer, é o sistema, irmão Carlos. É verdade. Perceba isso. Ele fala de suas religiões e a dele é mais uma. É mais uma. Essa é a verdade. É mais uma. Eu já falei isso em vídeos passados. Se você tinha antigamente o Astarote, que era a Deus Astarote, você tinha lá culto, você tinha o templo e tinha a sacerdotisa ou o sacerdote. Mas era para Astarote. Sim. Então você tinha também a Moloque, que sacrificava a criança. Sim. Você tinha lá o templo de Moloque. Foi nesse que foi colocado o Sansão.
Ah, tá. Não é verdade? Sim. Aí você tinha lá o sacerdote de Moloque e o culto a Moloque. Aí você tinha também o Criador, que não era o Criador ali, certamente não era. Mas tinha gente que fazia culto dizendo que era para o Criador. O quê? Sacerdote, templo e culto divino. Entendi. Então, qual a diferença? Entende, amada? Entendo, claro. Aí quando você vê o Criador apresentado pelo Salvador e pelos discípulos e pelos profetas, Pelos profetas. você vê uma coisa diferente dessa Realmente. loucura. Religiões sabem disso. As pessoas estão querendo também sentar em poltronas confortáveis. Não tinha que ter nem Um bom- poltrona, irmão. Não tinha que ter nesse lugar, irmão Não Carlos. tinha que ter nada disso. O erro está no DNA, meu amado. Não é no osso, nem no sangue, não é no DNA. Para simplificar mais, não tinha que ter nem uma choupana com um banquinho feito a machado, a lenha. Não tinha que ter nada disso pro Nada Criador. disso, que dirá. Aí chega alguém e fala, não tinha que ter nem vocês dois aí falando pelas coisas do Criador. Amado, não tem que ter mesmo pro Criador. Sim. Mas para muitas almas sedentas da verdade, é bom que você também passe a fazer isso. Exatamente. Bem, Mas não é pro Criador. bem dito. Para o pras Criador, pessoas. não é necessário, nem Não. nós, mas para as pessoas. É. A Escritura fala assim, servir-vos uns aos outros em amor, que está lá suportai-vos, para dizer que é suportar tudo aos outros. Não é. É servir-vos uns aos outros em amor. Então nós servimos a quem? A Cristo? Não, nós servimos uns aos outros. Exato. Então o Rubens Elane, aqui neste momento, está servindo aqui para te falar um pouco da verdade da Escritura. É, mas não para Mas se você fazer não quiser, nada. também. Mas não para fazer nada para Não. o Criador, como é o caso Não. das religiões, que faz algo para o Criador, no caso da evangélica, né? É. Ou qualquer outro que faz para alguma divindade. É. Um equipamento de som, um bom audiovisual. Então, é diferente, sim. O sistema religioso hoje é realmente diferente do tempo de Jesus e do tempo de Paulo, Ah lá. porque tudo mudou. Irmão Carlos, esquece esse negócio, irmão Carlos. Paulo e Salvador nunca participaram do sistema religioso, irmão Carlos. O senhor é que participa. E esse modelo não é o deles, é o modelo dos sacerdotes que mataram eles, meu amado. Mataram o Salvador, mataram o Paulo, mataram todo mundo. Aquele lá vocês não mudaram, porque as práticas principais estão aí. Vocês têm pastor? Tem. O que ele é? Um sacerdote? Ou será que não? Ele não é a figura do padre católico. Vocês copiaram ele da onde? Espertinho, hein? Copiou ele da onde, amado? Da onde? É aqui uma igreja espertinho. Eu olho para ali, para ele. Eu também olho pra lá que eu tô vendo ele ali. Né, amado? É. Copiou isso da onde? Se não da mamãe. A doutrina não. A doutrina não. Ah, mas Hoje eu não nós gosto de ouvir a somos mesma coisa que eu vou repetir e minha coisa continuamos a ser Quer ver mais? justamente Tá, por você isso fala. é que nós Tá somos bom, acho que ele vai perseguidos falar, vai só depender do e por sistema isso é que religioso. muita Vou deixar gente correr, então quer a gente vai calar a boca, especificamente dos protestantes e evangélicos, porque nós somos cristocêntricos. Nós somos bibliófigos. Nós temos afinidade pelas escrituras. E nós somos fiéis à palavra de Deus. E muita gente nesse país, muita doutrina nesse país detesta isso. Entendeu? Muita gente detesta isso. Então, por esse motivo, é muito fácil responder. Nós não mudamos nada no sistema doutrinário. O modo de ministrar, o modo de receber, o modo de enviar pessoas, o modo de nós, no caso, administrarmos essa multidão de pessoas mudou completamente. Há 2000 anos atrás, nas terras áridas da Palestina e da Ásia Menor, das regiões da Grécia, Macedônia, era tudo diferente. Era tudo diferente. Hoje tem que ser diferente, sim. Tem que ser. Aspecto social, humano, cultural, econômico, tecnológico e tudo mais é uma coisa, irmão Carlos. Né, amado? Relação humano com o Criador, criatura com o Pai é outra, irmão Carlos. Não passa por isso não, meu amado. Diferente. Você tem que ter diversos líderes, você tem que ter diversas pessoas. Tem que ter o presidente lá, o anticristo que vai vir aí pro senhor servir. Isso administrando, O anticristo é o antimessias, viu, irmão Carlos? Não é anticristo nada. gerenciando tudo isso e muito dinheiro.
Muitos recolhido líderes, e muito administradores, dinheiro muitos é também tudo gasto. investindo. Então, nada de absurdo, nada de... Sona, amada, é porque já não digamos, estamos aguentando ridículo. mais. Dizer que nós repetindo a mudamos mesma coisa. doutrina é mentira. Aí vocês estarão mentindo, estarão atentando mais uma vez contra o povo de Deus, porque nós não mudamos doutrina nenhuma. Nós, cristãos evangélicos... Mudar, vocês não mudaram, porque o Criador nunca fez parte disso, Salvador. Inventaram, cada vez mais novas. Isso. Estão criando cada vez mais uma roupagem diferente. E protestantes, inclusive graças aos mecanismos de reforma protestante, nós nos tornamos cristocêntricos. Obrigado. Valeu, seu padre. Seu Constantino. Constantino e Lutero. Foi a reforma que deu forma a eles. Os caras são reverenciados. Irmão Carlos não esquece de vez em quando jogar uma cedinha lá com o papaizinho lá. Aí disse que não serve esses homens. Assim como eu tento compreender no irmão Carlos, cara. Espertinhos, hein? Neotestamentários, muitas vezes até fundamentalistas, embora que o termo não caia muito bem, né? Mas nós somos cristocêntricos. E muita gente não gosta que nós sejamos cristocêntricos. Nada contra. Porque nós servimos a um Jesus para dar que é respaldo para esse cristocentrismo. Exatamente, porque lá não tem. Nada essa contra. Coisa de cristocêntrico, de Mitra. O primeiro que o Cristo dele é Mitra, né, amada? Então lá não tem nada disso. E agora, quando o protestante fala que é cristocêntrico, que ele está querendo falar mentira para as pessoas de que obedece ao Salvador, meu amado, aí que é doloroso. Aí dói legal. Porque não obedecem nada. É mentira. Tá certo, amado? Tá certo. Não obedece ao Salvador. O Salvador nunca mandou você construir um templo, nunca mandou você regimentar um povo para você ser pastor lá, nunca mandou você se submeter debaixo de outro homem para ser seu pastor, de ter uma denominação. Então é tudo história, tudo mentira feia mesmo, cabeluda. Nunca mandou ficar fazendo essas práticas do momento em que nasce até o final da vida, com dia, horas marcadas. Imagine você servir a ele e ele dizendo que não é servido por mãos humanas. E ele dizendo que não veio para servir, para ser servido. Mas você vai servir a ele. Isso aí é o que é? É o que o irmão Carlos está falando aí, é o contrário, cara. Então como é, vamos dizer, salvadorcêntrico? Não é salvadorcêntrico, agora é cristocêntrico, porque Cristo é o Deus da galáxia. É um mito, é um demônio, sei lá o quê. Agora, na questão que o irmão está dizendo aí, até compreendo, mas segundo a visão dele, eu não concordo com isso, porque eu acho que tem muitas pessoas que não são jovens, que têm um entendimento muito bom e conseguem enxergar e sair disso. Eu também concordo. Não é verdade? Então, isso é o que ele disse. Mas, claro, é óbvio que pessoas mais jovens, mais novas, vai ver isso daí, vai fazer uma comparação, vai analisar e vai ver que isso tudo é uma grande furada, uma grande imbecilice, né? Senhor e soberano, autor e consumador de nossa fé. E nós somos salvos pelos méritos dele e não pelos méritos humanos. Você vê quanta gente nesse país quer ver os evangélicos e os protestantes calados. Muita gente nesse país pratica idolatria escancaradamente, mas nós não praticamos. Ah, mas eu tenho um vídeo que mostra o protestante. É adoração a certos homens. Alguns jovens podem, sempre um caso isolado, podem fazer, mas isso aí é uma bobagenzinha dentro desse universo. Nós não cultuamos imagens de gesso, porcelana, nada disso. Então ficam aqui essas três considerações. Em primeiro lugar, esses comentários depreciativos só tiram a credibilidade daquele que envia o comentário. Tira completamente a credibilidade de quem manda esse comentário. Se quiser melhorar, se quiser piorar, para mim não faz diferença. Eu acho que esse povo tem que falar isso para poder corrigir. Falar mal dele. E muitos, centenas de milhares de homens e mulheres, na minha condição, não somos mais sujeitos aos ventos de doutrina. Já foram sujeitos. Não estamos sujeitos mais ao que o pastor ensina, nem os mestres, nem os doutores em divindade.
porque nós já temos o que se diz cabeça feita. Cabeça feita não é macumba, irmão Carlos. Ô, irmão Carlos, quando o senhor fala aí de vento de doutrina, o senhor não leu o texto direito. Porque lá diz assim, até que não sejam mais meninos na fé. Até que não seja mais... Tem prazo de validade. Meninos na fé, levado por vento de doutrina, para que não sejais levados por vento de doutrina pela boca de homens que com astúcia se enganam fraudulosamente. Então, Shaul falou para que você vá discipular uma pessoa, orientar uma pessoa, por um período de tempo. Sim. Até que essa pessoa não seja mais menino na fé, levado por vento de doutrina. Se o senhor está até hoje sendo doutrinado por pastores, amado, é porque o senhor foi levado pelo vento da doutrina. Exatamente. E até hoje, espertinho, não saiu do vento de doutrina. Não saiu, tá lá no vento de doutrina. Está encanado, é um vento encanado. Nós temos conhecimento da doutrina de Cristo, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós cremos na palavra. As pessoas perguntam onde está esse texto, vai ler em Efésios, mas lê a carta toda, deixa de preguiça, cara. Lê tudo que você vai ver isso e muito mais, né, amada? Entendimento Como única vai abrir, regra que uma beleza. De fé, e nós não somos pessoas conduzíveis mais por homens ou por mulheres. Quer que eu ria? Isso é pra quê? É pra chorar? Porque no primeiro momento a vontade é rir, mas depois você vê que isso é uma coisa séria mesmo, aí você a gente chora. fica triste, né? Né, amado? Porque são conduzidos por homens, sim. Ai, mentir pra lá, irmão Carlos. Não pode. É conduzido, irmão Carlos. Por que o senhor vai no culto domingo? Foi o senhor que falou que hoje vou fazer um culto a Deus ou já estava estabelecido antes? Quem estabeleceu? Por acaso não foi o dono da igreja batista que estabeleceu o culto? Por que o culto é esse horário? É o senhor que faz a hora que o senhor quer? Então o senhor está seguindo homens, não adianta. Ah, escola bíblica dominical, é tal hora, tal dia. Por quê? Se o dono mudar o dia da escola bíblica dominical, o irmão não vai... Vai seguir também? Vai seguir, não vai acatar? Vamos dizer que a Igreja Batista, a Convenção Mundial, mude. Ó, a escola dominical não é mais de manhã, agora é à noite. Não vai ter mais escola dominical. Ou então não vai ter mais. E agora, irmão Carlos? Vai mentir para outro, irmão Carlos. Mentir para os outros é fácil, mas para o senhor mesmo? É verdade. O que é isso, cara? Segue sim. Agora, quem não segue homem carnal na questão espiritual como sacerdote somos nós. Isso a gente Exato. pode falar. Nós não fazemos nenhum preceito religioso. É esse que o exemplo que o Criador deu. Para quê? Para que você não tenha que estar submisso a alguém. Exatamente. Por isso que ele ensinou tudo que você mesmo resolve por você mesmo. Não tem nada que o Salvador ensinou que você não resolva por você mesmo. Que dependa de uma instituição ou de outro homem. Verdade. Amada, eu quero falar com o Pai. Que eles chamam de orar. Sim. Eu vou depender de quê? De você mesmo. Só de mim. É que hora que eu vou fazer? Aonde? Qualquer hora, qualquer lugar. Agora, eu vou no modelo louco. Então eu vou ter que ir na igreja lá, fazer lá, no dia que foi marcado antes. A relação minha com o Pai passou por outras pessoas. Passou. E eu estou seguindo o que essas pessoas orientaram. E mesmo que eles dizem, não, pode fazer em casa, pode fazer onde quiser, mas tem que estar lá. Lá. Sim. Lá está marcado para isso. Sim, está marcado pra isso. Você pode fazer a mais. Por tua conta. Por tua conta, Mas o de lá... é o tem que fazer. vale. É o que vale. Por mais sábios, poderosos ou ameaçadores que eles venham a ser. Entendeu? E em terceiro lugar fica essa consideração. O sistema religioso hoje é realmente muito diferente nos tempos de Paulo e é a nossa... Não, o sistema religioso hoje é exatamente o mesmo da época dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus e dos saduceus. É o mesmo daquela camarilha de canalhas. É o mesmo sistema que está aí hoje no comando. Não mudou nada. Agora, esse sistema religioso que está aí hoje, tanto aquele que estava naquela época, não tem nada a ver com as coisas do Salvador. Como prova isso? Eles mataram o Salvador e mataram Paulo. Quer prova maior? É nossa ambição também que muita coisa voltasse a ser copiada, né? Mas o sistema religioso mudou porque o ser humano mudou. Claro, é coisa humana. Vocês criaram o sistema religioso. É humano, tudo muda. Tudo muda. As coisas do Criador aqui não muda. Porque ele é o mesmo. É óbvio. Ah, espertinhos. As cidades mudaram. Os meios de comunicação e de locomoção e de contato, tudo isso mudou. As pessoas estão mais exigentes. Agora tem que sentar no acolchoado. Bela de uma desculpa. Tem que estar no ar-condicionado, igual a senhora que foi visitar ele. Ó, irmão Carlos, uma fruta podre no balaio estraga todo o pomar, hein, irmão?
Fala pros membros da igreja lá para não ouvir essa mulher não, senão daqui a pouco todos eles vão querer ar-condicionado, aí na sua não tem, aí eles vão falar, é tudo batista, tudo é casa de Deus, eu vou frequentar Vou pra outra. Ixi, aí. Deixa, irmão, eu tô dando uma Abafa. dica, irmão Carlos, ó. Né, amada? Elas mesmas estão mais exigentes. Nós herdamos muito desse consumismo dos nossos irmãos do norte, principalmente, e o sistema é diferente, sim. Ele mete o pau no nortista, diz que é consumista, mete o pau no mineiro, botou o mineiro aí burro pra caramba na chuva. Ô, irmão Carlos, para com isso, irmão. Isso não agrada a ninguém, irmão Carlos. Falar mal dos nordestinos, do nordeste, do norte. Falando que o consumismo é do norte. O povo do norte é consumista. Só consome macaxeira, cachaça e vó. Mas será que ele não tá falando do norte lá do Rio de Janeiro? Eu não sei quem tá falando, não. Agora eu não sei. Não mudamos Jesus, não mudamos a salvação, não mudamos o juízo de Deus, não mudamos a graça de Deus, não mudamos o Quando ele fala a graça de Deus, ele tá falando as filhas dos Zeus. É. Né, amada? Aquela mulher pelada. Espírito Santo de Deus. Então ficam aqui essas considerações, esses 3 aspectos que eu gostaria de falar para que o vídeo não fique longo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tenhamos boa consciência quando nós analisarmos todos esses aspectos. Amém? Ô, irmão Amém? Carlos, mais uma, irmão Carlos. Já somos mais que abençoados com toda sorte de bênçãos nos locais celestiais. Mas isso não serve, tem que ser bênção aqui. A bênção aqui é o carro, a casa, a mulher. Por aí, vai.